Olá, meus caros alunos, estamos de volta para a nossa aula de número 2 do assunto de EPING. Nossa primeira aula foi bem tranquila, apenas apresentação, alguns conceitos iniciais, mas como eu falei, conceitos importantes que vocês têm que memorizar, têm que estudar direitinho. Antes de começar essa aula, eu vou dar apenas algumas dicas de como aproveitar melhor esse curso, de como aproveitar melhor esse material. Eu falei isso também lá no curso de EMAG, então para quem já sabe, não custa nada repetir. Recomendo que vocês peguem esses slides, imprimam, ou então copiem esse texto, o texto que está nos slides, num documento, pode ser no Word, por exemplo, e vá fazendo suas anotações. À medida que eu for falando aqui, complementando o que está escrito no slide, vocês vão também complementando no material, se você achar que isso é necessário, é importante. Se você achar que alguma coisa ali, algum comentário que eu fiz, ou alguma coisa que você percebeu na hora vai lhe ajudar a entender melhor, a decorar esse assunto para os concursos futuros. A gente sabe, né? Você está estudando isso aqui agora, mas de repente a sua prova é daqui a 2 meses, 3 meses, ou talvez o edital que você quer fazer, o concurso que você quer fazer, o edital nem saiu ainda. Então você tem que ficar com alguma memória aqui desse curso para não ter que assistir às aulas novamente. O ideal é que você assista essas aulas, escute isso aqui apenas uma vez, pegue o material aqui que eu escrevi, os slides, faça suas anotações, faça um resumo, faça um mapa mental, alguma forma aí que você prefira para estudar isso novamente lá na frente, alguma forma que seja mais rápida, né? Que você não tenha que escutar a aula novamente. Então, uma técnica que eu usava bastante era fazer resumos dos materiais que eu estudava. Então eu pegava um assunto aqui, um material do Provas de TI, por exemplo, copiava o texto dos slides no Word, saía resumindo e às vezes complementando com alguma coisa que o professor falava. Se vocês acharem que isso é uma forma adequada, para mim serviu bastante. Se não, você pode ir fazendo aí no seu caderno, escrevendo à mão, ou fazendo seu mapa mental, ou apenas imprimindo os slides e complementando aí de caneta o que você achar necessário. Mas não deixe de produzir aqui o seu material, suas anotações para estudo posterior. Tranquilo aí? Então vamos continuando. Paramos aqui nesse slide que fala da adesão ao EPING, slide número 9. Vamos para o próximo slide. Fala de interoperabilidade. E aí, já que o EPING é um padrão de interoperabilidade para o governo eletrônico, vamos definir aqui o que é interoperabilidade na visão do EPING, na visão do Departamento de Governo Eletrônico. Então, interoperabilidade é um intercâmbio coerente de informações e serviços entre sistemas. Ou seja, coerente por quê? Porque o EPING define uma forma que facilite esse intercâmbio de informações entre os diversos sistemas, sites, portais do governo. Ele quer possibilitar, por exemplo, a substituição de qualquer componente por outro de especificação similar, sem comprometer as funcionalidades do sistema. O que é que isso quer dizer, pessoal? Então imagina que eu tenho um web service do governo, por exemplo, o web service lá dos Correios, que a gente pode consultar o CEP, que aquelas empresas de comércio eletrônico utilizam, né? Elas, na verdade, muitas delas consultam o web service dos Correios para pegar as informações sobre o seu endereço. Então, se os Correios mudar lá alguma da tecnologia dele, de implementação daquele web service, é importante que nenhuma das empresas, nenhuma das pessoas que utilizam aquele web service tenham que saber daquela alteração, tenham que também mudar seus sistemas. Então, com isso, pode substituir o que está lá no sistema dos Correios, no web service dele, por outra forma de implementação, sem alterar as funcionalidades para quem utiliza aquilo.
Um outro exemplo também a gente pode ver nos sistemas da Receita Federal, por exemplo. Muita gente utiliza aqueles sistemas, tanto cidadãos, como bancos, como órgãos de controle. Então, se a Receita mudar ali dentro a implementação daquele sistema, não seria interessante que todo mundo que utiliza tivesse que mudar, adaptar suas tecnologias. Então, para isso, o EPING define os padrões que os sites do governo têm que usar, e aqueles padrões são a interface de comunicação entre os sistemas, entre os interessados. E aí você pode trocar a lógica interna, os componentes internos do seu sistema, sem comprometer as funcionalidades de quem está utilizando. E outra definição que o EPING traz é que a interoperabilidade é a soma dos fatores, ou seja, permitir a integração de sistemas, a integração de redes, a troca de dados entre sistemas e a definição de tecnologia. Todos esses fatores fazem parte do conceito de interoperabilidade. Então veja, fala de sistemas, fala de redes, fala dos dados que são trocados entre esses sistemas e definição das tecnologias que são utilizadas pelos sistemas. E claro, a importância disso é que hoje em dia a gente tem uma fragmentação muito grande nas tecnologias, nos componentes, nos produtos que são utilizados na implementação de sites, de sistemas, de portais eletrônicos, vários fornecedores. Então é importante que a gente defina, você pode utilizar a tecnologia que você quiser, a ferramenta que você quiser, contanto que ela seja aderente aos padrões, às tecnologias padrões que eu defini aqui. Então a ideia de interoperabilidade para o EPING é essa. E aí o foco do EPING, como eu falei, é a interoperabilidade. O que é que o EPING faz para ter essa interoperabilidade? Ele define os requisitos de intercâmbio de dados e as condições de disponibilidade desses dados para os dispositivos de acesso. Então vejam aqui que foi falado aqui em dispositivos de acesso. Por quê? Hoje em dia, o computador, o desktop, aquele PC tradicional, não é a única forma que o cidadão utiliza para acessar os sistemas do governo, os sites do governo. Então, utiliza celular, já está se utilizando também as Smart TVs, aquelas TVs que têm acesso à internet, com browser, também são utilizadas. Então, o EPING define os requisitos para intercâmbio de dados para que todos esses dispositivos de acesso possam ser utilizados para acessar os sites do governo. E o foco da interoperabilidade também é garantir a interconectividade de sistemas, integração de dados, acesso a serviços de governo eletrônico e gerenciamento de conteúdo. Outro grande fator de importância do EPING hoje em dia é que a gente acaba muitas vezes fazendo muitas coisas hoje em dia utilizando serviços de governo pelos sites. Hoje em dia a declaração de imposto de renda, por exemplo, é feita somente através de computador, de internet, utilizando lá o sisteminha da Receita Federal. Então esse e outros serviços, por exemplo, recentemente eu transferi meu título de eleitor aqui para Brasília. Entrei lá no site do TSE, preenchi meus dados, coloquei tudo que eu desejava alterar para poder fazer essa alteração. Então, mais um exemplo de utilização do sistema do governo. O site da CGU, por exemplo, vocês podem, quem não conhece, a CGU tem um portal da transparência. Lá você pode entrar, ver o salário de qualquer servidor público, pode ver quais são os contratos que cada um dos órgãos mantém, quais são as empresas que eles contratam, quem são os funcionários. Então tudo isso são formas de trazer o cidadão mais para perto do governo, utilizando a tecnologia da informação. E aí mais um dos focos do EPING é garantir a interconectividade de sistemas, integração de dados, acesso a serviços de governo eletrônico e gerenciamento de conteúdo. Então veja aí que palavras-chave que tem sempre nas definições do EPING de interoperabilidade: intercâmbio, interconectividade, integração, padronização. Tudo isso, quando vocês verem alguma dessas palavras nas questões, lembrem-se que esses são os focos do EPING.
E aqui, diria que a parte mais importante desse slide é o que o EPING não tem como objetivo, ou seja, o EPING não tem a intenção de recomendar ferramentas e padronizar a forma de apresentação das informações do serviço de governo eletrônico. Então, o EPING não vai dizer que ferramentas você deve usar para desenvolver um site, para fazer uma rede sem fio, por exemplo, para desenhar processos de negócio. Ele não vai dizer qual é a ferramenta, ele vai dizer qual é o padrão. Por exemplo, utilize XML, utilize o protocolo TCP, UDP, utilize para segurança de rede sem fio o WPA2, por aí vai, mas ele não vai dizer que ferramenta você tem que usar. E ele também não quer padronizar a forma de apresentação. A apresentação é como o conteúdo é exibido na tela. Então isso aí também não é foco do EPING. Prestem bem atenção que aqui também já caiu em questões algo desse tipo aqui. Vamos lá então. Aqui só para vocês entenderem melhor, outros documentos, outros projetos do EGOV, que é o Governo Eletrônico. O que eu já citei aqui, o modelo de acessibilidade de governo eletrônico, que define as diretrizes e políticas relativas à acessibilidade dos portais e sítios do governo. Então, para quem não conhece o EMAG, ele define as políticas, os padrões que devem ser adotados para que os sites do governo fiquem acessíveis. Ou seja, a ideia de acessibilidade aqui é justamente aquela de pessoas com deficiência, com limitações das mais diversas formas, visuais, físicas, limitações de memória, até limitações de dispositivo, ou seja, a pessoa tem por exemplo, um computador que não tem caixa de som. Então, são diretrizes para apoiar essas pessoas a acessar os sites do governo. Então, o EMAG é outro projeto. Um outro projeto importante aqui é o Padrões Web EGOV, que utiliza a sigla EPWG. São as diretrizes e políticas relativas à apresentação dos portais e sítios do governo eletrônico. Vou só lembrar aqui a vocês, no slide passado, o que é que eu falei? Que o EPING não tem como objetivo padronizar a forma de apresentação das informações dos serviços do governo eletrônico. Quem é que tem essa ideia de forma de apresentação? É justamente aqui, o Padrões Web EGOV, que é o EPWG. Veja que ele define diretrizes e políticas relativas à apresentação dos portais e sítios do governo. Então ele traz um conjunto de cartilhas e guias, né? Aqui são as principais, as que estão em vigor. A cartilha de codificação, ele define como é que deve ser a codificação dos sites, a utilização do HTML, CSS, por exemplo. O guia de administração, também dos sites do governo. Cartilha de usabilidade. Então, ele define aí um conjunto mínimo de requisitos para usabilidade nos sites do governo. E a cartilha de redação web, que define lá um vocabulário, formas de escrever nos sites do governo. Então aqui só para contextualizar vocês nesse projeto de governo eletrônico, além do EPING tem também o EMAG e o Padrões Web EGOV. Vamos agora partir para as questões, para vocês irem aí se aquecendo, já começarem a se avaliar. Se você ainda ficou com dúvida em alguma coisa, acha que não está seguro com relação ao assunto que a gente viu, recomendo que você faça uma pausa aqui no vídeo, volte e dê uma olhada nos slides anteriores, nos conceitos, para a gente partir para as questões. Se você está tranquilo, já conhece um pouco sobre o EPING, está entendendo bem, vamos direto. Então, vamos lá, uma questão aí do TCE do Rio Grande do Sul, no ano de 2011. Em relação a governo eletrônico, considere as seguintes assertivas. Preocupado com a questão de interoperabilidade de sistemas, o governo brasileiro elaborou um documento denominado de EPING. Essa é a assertiva número 1. Avaliem se ela está certa ou errada. Então, a segunda assertiva. O governo brasileiro adotou o XML como padrão para todos os sistemas de EGOV,
que forem desenvolvidos e como forma de promover a integração entre os sistemas já existentes. Alternativa 3, assertiva 3. O objetivo geral do eGov, que é o governo eletrônico, é articular formas de comunicação de governo com cidadãos entre esferas administrativas, estadual, municipal e federal, entre poderes executivo, legislativo e judiciário, entre países, empresas e o terceiro setor. Então, quais dessas alternativas, dessas assertivas, estão corretas? Pensem um pouco, avaliem. Eu sei que na assertiva 2 aí tem um conceito que eu não falei ainda, mas tentem resolver com o que a gente viu até agora. E aí no próximo slide eu explico melhor para vocês. E aqui, pessoal, vou fazer um destaque. Não passe para a resposta antes de tentar resolver a questão. Não espere que eu resolva por vocês. Primeiro tentem resolver. Façam pausa no vídeo, tentem resolver, pensar. Se precisar, volte nos slides anteriores, para depois passar para a resposta e para os comentários que eu vou fazer. Então vamos lá, vou passar para a resposta. Então, resposta, letra E, é de escola. Todas as alternativas estão corretas. Então, a primeira alternativa é o que eu considero aí mais fácil. Fala que o governo, preocupado com a questão de interoperabilidade, todo mundo sabe que o ePING trata de interoperabilidade dos sistemas do governo, elaborou o documento denominado ePING. Ok, aí tranquilo, espero que vocês não tenham dúvida quanto a isso. Nessa segunda alternativa, ele fala do XML, que é um dos padrões para os sistemas de eGov. Eu não falei ainda sobre quais são as tecnologias, quais são os padrões, mas se você pensar um pouco, o XML é um padrão aí conhecido em vários outros segmentos, por empresas, nas tecnologias. O próprio Java utiliza o XML. Várias das tecnologias que a gente usa com programação, principalmente, utilizam o XML. Bancos de dados também. Então, vocês vão perceber durante o curso, quando eu estiver explicando os padrões, tudo que o ePING traz são padrões já conhecidos na maioria das vezes. Padrões conhecidos pela indústria, pela academia. São padrões já que são usados. O ePING não cria nenhum padrão novo e não tenta também trazer nada muito diferente do que já é usado. Então, quando vocês verem um padrão, alguma coisa bem conhecida, bem utilizada, vocês já vão perceber que o ePING adota aquilo. Então, a alternativa 2 também está correta. A alternativa 3 fala aí não somente do ePING, fala do eGov, que é o projeto de governo eletrônico, que, como eu falei para vocês no slide lá atrás, envolve, além do ePING, envolve o eMAG, envolve os padrões web de governo eletrônico, que tem lá a cartilha de usabilidade, cartilha de administração de sítios, cartilha de redação web. Então, todos esses fazem parte do projeto eGov, governo eletrônico. E como eu expliquei para vocês, o objetivo geral é articular formas de comunicação, tanto entre cidadãos e o governo, como entre os próprios órgãos do governo, como entre as esferas do governo, isso é estadual, federal, municipal, entre países. Então, esse é um objetivo geral do governo eletrônico, que aí vai estar sempre incluído eMAG, ePING, padrões web de governo eletrônico. Isso aí também acho que essa terceira alternativa também acho que é tranquila para vocês responderem, né? Acho que a que ficou com um pouco de dúvida talvez aí tenha sido a 2, mas eu trouxe aqui para vocês porque é uma questão que fala desses conceitos iniciais que eu falei. Então vamos lá. Sim, importante. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar lá no meu perfil do itinerante, deixar uma mensagem para mim. Eu também criei um grupo lá no itinerante chamado Governo Eletrônico, que aí vocês podem tirar dúvidas, trocar questões, trocar conhecimentos, me fazer perguntas sobre os cursos que eu estou deixando aí para vocês no Provas de TI. Então, tanto dúvidas sobre eMAG como sobre ePING, eu posso responder lá no grupo Governo Eletrônico, na rede social itinerante. Beleza? Então vamos para a próxima. Questão do CESP, TRT da Bahia. Questão em 2008. Então vamos lá. O ePING,
objetiva padronizar a forma de apresentação das informações dos serviços do governo eletrônico federal e definir os requisitos de intercâmbio de dados e das condições de disponibilidade desses dados para os dispositivos de acesso. Então, uma frase aí bem longa. Recomendo que vocês parem, releiam essa frase. Eu não vou reler aqui para vocês, porque quem já entendeu já pode passar para a resposta, já pode pensar, né? Dar o seu palpite, anota aí se você acha que isso está certo ou errado, e vamos aí para a resposta. Então, pessoal, questão errada aí, né? Essa primeira parte fala que um dos objetivos do EPING é padronizar a forma de apresentação das informações, e não é verdade. Se você voltar lá nos slides anteriores, que fala qual é o foco do EPING, vai estar lá bem explícito. O objetivo o EPING não tem por foco, não tem por objetivo padronizar a forma de apresentação das informações. Na verdade, o EPING se restringe somente à definição dos requisitos de intercâmbio de dados, né, e das condições de disponibilidade desses dados. Então, o que vai tratar, eu até frisei lá, que vai tratar da apresentação das informações é um outro projeto do governo eletrônico, que é o projeto de padrões web para governo eletrônico. O EPING não quer tratar a apresentação de informações. Ele apenas define quais são os requisitos para intercâmbio de dados. E aí, só para lembrar também, uma outra coisa que não é objetivo do EPING, que também pode ser uma questão aí que venha a cair nos próximos concursos, uma coisa que não é objetivo do EPING é recomendar ferramentas. Então o EPING não diz qual ferramenta você tem que usar, ele diz assim, os padrões, como por exemplo o XML que caiu na questão anterior. O XML é um padrão, não é uma ferramenta. Então ele vai dizer assim, olha, você tem que utilizar XML para troca de dados, ou então você tem que utilizar para rede sem fio o padrão 802.11. Por aí vai, ele não vai dizer que ferramentas. Também não diz qual a forma de apresentação. Então essas foram as duas questões da parte inicial. Na próxima aula a gente entra em políticas gerais do EPING. Espero vocês lá, aproveitem essas questões, vão ter muitas questões aí durante o curso. E aí também mais uma dica, na verdade não é nem uma dica, eu vou dizer aqui uma coisa que vocês têm obrigação de fazer, todo concurseiro tem a obrigação de fazer, é resolver muitas questões. Então, à medida que forem aparecendo novos concursos com novas questões sobre EMAG, sobre EPING, sobre os assuntos que vocês estão estudando, não deixem de resolver. Resolução de questões é essencial para o aprendizado. Isso eu venho falando já desde o curso passado de EMAG. É essencial, não deixem para resolver só depois que acabar, só depois que der tempo de estudar tudo. Não, vá resolvendo questões à medida que for estudando. Tá ok, pessoal? Então vamos lá, espero vocês na próxima aula. Grande abraço.